Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Transportar passageiros em compartimento de carga seria permitido? Seria proibido? E o tal do pau de arara? Existe previsão legal para que haja esse tipo de transporte? Aguenta mais aí que depois da vinheta a gente vai conversar mais sobre isso. Pessoal, o vulgo pau de arara ele é muito comum nas regiões norte e nordeste aqui do país para o transporte de passageiros, realizado aí em caminhonetes, caminhões. Mas será que existe previsão legal para isso? E eu já quero começar falando para você a respeito da infração de trânsito prevista para esta conduta. E ela está aqui no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 230, olha só, que diz: conduzir o veículo, inciso 2, transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN. Por aqui nós já vimos que, embora exista a infração de trânsito, existe uma exceção. Será que é aqui que se encaixa o pau de arara? Será que, nesse caso aqui de motivo de força maior, será que se a autoridade permitir, então pode haver esse tipo de transporte? Aguenta aí que a gente vai esclarecer. Essa infração aqui do artigo 230, inciso 2, ela é de natureza gravíssima, uma multa de quase R$300, 7 pontos do prontuário da CNH, e ela tem como medida administrativa a remoção do veículo ao depósito. E nós temos que avaliar aqui esta infração, pessoal, em conjunto com o que está disposto aqui no artigo 108 do CTB, que nos diz o seguinte, olha, que onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar a título precário, muita atenção aqui nesse trecho, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste código e pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então veja, sim, o pau de arara tem previsão legal, é devidamente permitido. Mas calma que você vai ver que não é de qualquer jeito não, viu? Tem bastante exigência para que esse transporte possa ser realizado. O parágrafo único diz que a autorização citada no CAPT não poderá exceder a 12 meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste código. Pessoal, então essa regulamentação que está falando aqui no artigo 108 é a resolução do Conselho Nacional de Trânsito número 508 de 2014. É essa daqui, olha, uma resolução já até um pouco antiga, já vai aí para 10 anos de publicação. Mas essa resolução aqui não foi a primeira, não é a primeira que trata a respeito desse tema. Essa resolução que, na verdade, ela revogou a resolução 82 de 98. E é ela que regulamenta todas as condições para que haja esse tipo de transporte, o chamado pau de arara. Então ela dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas. Ela é uma resolução curta, são apenas 5 páginas, mas aqui, para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou destacar aqui os pontos principais dessa resolução. Depois, se você tiver interesse, recomendo que você faça a leitura na íntegra para que você possa aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Veja que aqui na resolução ela cita o artigo 108 do CTB, que nós acabamos de ler, ou seja, ela está regulamentando exatamente esse artigo. Aqui está reforçando, né, que não se pode haver a autorização concedida pela autoridade responsável por prazo superior àqueles 12 meses, que está lá no parágrafo único do artigo 108 do CTB. Aqui também está citando que no trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa, a autorização deve ser concedida por cada uma dessas autoridades para o respectivo trecho a ser utilizado. Veja que interessante. Então não é uma autorização que deve ser cedida tão somente, por exemplo, onde aquele veículo é registrado, no município onde ele é registrado. Não. Todas as autoridades de trânsito onde aquele veículo vai circular deve conceder a sua respectiva autorização. E aqui no artigo 2º tem uma previsão muito importante. Diz que a circulação de que trata o artigo 1º só poderá ser autorizada entre localidades de origem e destino que estiverem situadas em um mesmo município ou entre municípios limítrofes, quando não houver linha regular de ônibus. Então perceba que o pau de arara não pode sair viajando por aí, de um estado para o outro, de uma cidade para outra que seja distante. Não pode. Só pode haver o transporte mediante o pau de arara dentro do mesmo município ou em municípios que façam ali limite. O artigo 3º fala a respeito das adaptações que devem ser feitas no veículo o qual se vai realizar esse tipo de transporte. Nós temos aqui, tem que ter bancos na quantidade suficiente para todos os passageiros, revestidos de espuma, com encosto, cinto de segurança fixados na estrutura da carroceria. Então não é de qualquer jeito, pessoal. Veja que aquele passageiro tem que ser transportado com conforto e também em segurança. A carroceria tem que ter cobertura, tem que ter barra de apoio para as mãos,
proteção lateral, tem que ser um material de boa qualidade, resistência estrutural, que evite o esmagamento e a projeção de pessoas em caso de acidente com o veículo. Tem que ter escada para acesso com corrimão, tem que ter cabine e carroceria com ventilação, garantida a comunicação entre motorista e passageiro. Compartimento tem que ser resistente e fixo para a guarda das ferramentas e materiais, separado dos passageiros no caso de transporte de trabalhadores, porque é muito comum esse transporte para trabalhadores rurais. Aqui fala a respeito de uma sinalização luminosa, se aquele transporte for para a questão de pessoas vinculadas à prestação de serviço em obras na via. E aqui, pessoal, uma outra determinação importante é que não basta fazer tão simplesmente as adaptações e já sair por aí transportando os passageiros. Aqui está dizendo que tem que ter a expedição do CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, e esse veículo também deve ser vistoriado pela autoridade competente para que seja possível conceder essa autorização. O artigo 4º está falando a respeito da autorização. Uma vez satisfeitos todos esses requisitos, que a gente viu aqui no artigo 3º, aqui fala tudo o que deve constar na respectiva autorização para que haja o transporte aí mediante o pau de arara. Tem que ter identificação do órgão de trânsito, marca, enfim, todas as informações que devem constar obrigatoriamente. E essa autorização ela é de porte obrigatório, já é o que está aqui no parágrafo 2º. O artigo 5º traz algumas vedações nesse tipo de transporte. Transportar passageiros com idade inferior a 10 anos, transportar passageiros em pé, transportar cargas no mesmo ambiente dos passageiros, utilizar veículos de carga do tipo basculante e boiadeiro, utilizar combinação de veículos e, por último, transportar passageiros nas partes externas. Então, quando fala aqui partes externas, está se referindo, por exemplo, não pode transportar passageiros no teto do veículo, no capô do veículo, não pode, apenas no compartimento de carga. O artigo 6º fala a respeito dos requisitos para aquele que vai conduzir o veículo empregado nesse tipo de transporte. Aqui fala que o condutor deve estar habilitado no mínimo na categoria B, claro, se aquele veículo exigir essa categoria. Na categoria C, se o transporte for, por exemplo, em caminhões. Na categoria D, e ter o curso especializado para o transporte coletivo de passageiros, se o transporte for realizado em veículo cuja lotação exceda 8 lugares, excluído do condutor. O parágrafo único esclarece que para a determinação da lotação de que tratam os incisos deste artigo, deverá ser considerada, além da lotação no compartimento de passageiros, a lotação do compartimento de carga após adaptação. O artigo 7º fala que as autoridades com circunscrição sobre a via a serem utilizadas no percurso pretendido são competentes para autorizar, permitir e fiscalizar esse transporte por meio de seus órgãos próprios. E agora, pessoal, partindo já para o final do vídeo, o artigo 8º fala das consequências. O que pode acontecer para quem vier a desobedecer o que está previsto aqui nesta resolução do CONTRAN. Primeira infração prevista é aquela que nós vimos no início do vídeo. Infração do artigo 230, inciso 2 CTB, para essas situações aqui, olha só. Se houver o transporte de passageiro em compartimento de carga sem autorização ou com autorização vencida, inobservância do itinerário, se o veículo não estiver devidamente adaptado na forma estabelecida no artigo 3º dessa resolução, utilização dos veículos previstos nos incisos 5 e 6 do artigo 5º, transportando passageiros em pé, infração do artigo 231, inciso 7, por exceder o número de passageiros autorizados pela autoridade competente, infração do artigo 68 do CTB, se houver o transporte de passageiros no compartimento de carga de criança menor de 10 anos, artigo 623, se o condutor possuir habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, artigo 232, que praticamente está em desuso hoje, é se aquele condutor não estiver portando aí os documentos de porte obrigatório. Neste caso aqui, está se referindo à autorização. Se ele estiver, por exemplo, sem autorização, aí cabe a infração do artigo 232 do CTB. Agora, em relação à CNH e também ao documento do veículo, hoje praticamente o artigo 232 caiu em desuso, porque é possível a gente consultar as informações através desse sistema informatizado. E aí cabe a gente lembrar que lá em 2014 não tínhamos ainda o documento digital, né? Ainda era tudo mediante o papel, aquele documento verdinho, a CNH impressa, então por isso que tem essa previsão do artigo 232. E por último, pessoal, o artigo 235, se estiver ocorrendo o transporte de passageiros, animais ou cargas nas partes externas dos veículos. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, que tenha ali agregado ainda mais conhecimento. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você me ajude a continuar produzindo ainda mais vídeos aqui para você. Deixa aí o teu like, se inscreve aqui no meu canal, ative as notificações porque aqui tem vídeo novo toda semana. E eu também te convido a me seguir lá no Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito, que por lá eu busco trazer conteúdos diários, seja no vídeo e no story, tudo para poder fazer você entender o nosso trânsito de uma forma muito mais fácil. Eu vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!